Meu irmão irresponsável invadiu minha casa e vendeu o PC gamer do meu filho para pagar sua lua de mel, e ainda disse que família compartilha tudo, e que meu filho era velho demais para continuar jogando. Tentei processá-lo, mas não consegui, então cortei contato de vez com ele. Isso foi há 3 anos. Agora ele me implora para ficar na minha casa, depois que foi expulso pela própria esposa, após ser pego atraindo com a nova vizinha deles. Tenho 41 anos, sou divorciado há quase 10 anos e crio meu filho Lucas sozinho desde então. Ele tem 17 agora, está no último ano do ensino médio e é um garoto incrível. Quieto, responsável, tira notas boas e nunca me deu dor de cabeça. O hobby dele sempre foi tecnologia e jogos de computador. Ele economizou dinheiro de aniversários, Natal e trabalhos de meio período durante 2 anos para comprar um computador gamer decente. Custou cerca de $3.500 no total, e ele estava orgulhoso demais daquilo. Meu irmão Paul tem 38 anos, e sempre foi o oposto completo de mim. Enquanto eu trabalhei duro a vida toda, paguei minhas contas e criei meu filho, Paul sempre foi aquele cara que pulava de emprego em emprego, vivia pedindo dinheiro emprestado para os pais e nunca levou nada a sério. Mas ele tem essa habilidade irritante de convencer todo mundo de que está mudando, de que dessa vez vai ser diferente. Nossos pais sempre caíram nisso. Eu parei de cair faz tempo. 3 anos e meio atrás, Paul estava prestes a se casar com Jenna. Ela parecia legal na época, trabalhava como enfermeira e aparentemente tinha a cabeça no lugar. Eu até fiquei feliz por ele. Pensei que talvez ela fosse a pessoa certa para fazer meu irmão crescer de uma vez. O casamento estava marcado e Paul estava empolgado com a lua de mel que planejou em Miami. O problema é que ele tinha gastado todo o dinheiro dele e do dinheiro que os pais ajudaram na festa, e de repente não tinha mais grana suficiente para a viagem que ele mesmo prometeu para a noiva. Eu estava no trabalho numa terça-feira normal, quando recebi uma ligação da vizinha do lado, dizendo que tinha visto alguém saindo da minha casa com caixas. Meu coração disparou. Liguei para Lucas imediatamente, mas ele estava na escola e não atendeu. Saí correndo do trabalho e cheguei em casa em tempo recorde. A porta estava trancada, tudo parecia normal, mas quando subi para o quarto de Lucas, o computador tinha sumido. Mesa vazia, cabos soltos, tudo. Minha cabeça girou. Liguei para Paul. Ele atendeu todo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Perguntei se ele sabia alguma coisa sobre o computador de Lucas. Ele deu uma risadinha e disse que tinha vendido. Vendido. Assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Disse que precisava de $3.000 para completar o dinheiro da lua de mel e que pegou as chaves reservas que eu tinha escondido no jardim, entrou em casa e levou o computador para vender. Segundo ele, achou um comprador rápido pelo Facebook Marketplace e fechou o negócio na mesma hora. Eu não consegui falar nada por uns 5 segundos. Quando voltei a ter voz, perguntei se ele estava maluco. Ele ficou irritado e começou a falar que família compartilha tudo. Que Lucas era jovem demais para ter algo tão caro, que eu estava criando meu filho errado, deixando ele passar tempo demais na frente de telas e que na verdade estava fazendo um favor. Disse que Lucas tinha 17 anos e precisava amadurecer, parar de jogar e focar em coisas de verdade. Fiquei sem palavras. Desliguei na cara dele e tentei me acalmar antes de Lucas chegar da escola. Não consegui. Quando meu filho entrou em casa e subiu para o quarto, ouvi o grito dele lá de cima. Subi correndo e encontrei Lucas parado na porta do quarto, olhando para a mesa vazia. Ele estava pálido. Perguntou o que tinha acontecido e eu tive que contar a verdade. Vi meu filho desabar na minha frente. Ele não chorou na hora, mas vi nos olhos dele que algo quebrou. Liguei para Paul novamente e exigi que ele devolvesse o dinheiro imediatamente. Ele riu e disse que o dinheiro já tinha sido gasto, que a passagem para Miami estava comprada e que eu precisava relaxar. Disse que ia me pagar de volta depois da lua de mel, mas que por enquanto não tinha como. Falei que ia chamar a polícia. Ele disse que eu não faria isso porque dividiria a família inteira. E o pior é que ele estava certo. Nossos pais já eram idosos, minha mãe tinha problemas cardíacos, e eu sabia que isso ia gerar um caos enorme. Fui atrás de um advogado mesmo assim. Expliquei a situação toda. O advogado disse que tecnicamente Paul tinha cometido um erro grave, mas como ele era meu irmão e tinha usado chaves que eu mesmo deixei escondidas na propriedade, ficaria complicado provar a intenção errada. Ainda mais porque Paul podia alegar que achava que tinha permissão para entrar na casa. Poderia levar meses, custar uma fortuna em honorários e no fim talvez não dessem nada. Eu podia tentar no juizado de pequenas causas, mas mesmo assim não garantia resultado rápido. Conversei com Lucas. Ele disse que não queria que eu processasse o tio por causa dele,
Disse que não queria causar problemas na família. Meu filho, com 17 anos, tentando ser o adulto da situação, enquanto o irresponsável do meu irmão estava em Miami, gastando o dinheiro que não era dele. Isso me destruiu por dentro. Paul se casou, foi para a lua de mel, postou um monte de fotos no Facebook curtindo o resort caro, tomando bebidas na piscina. Eu bloqueei ele em tudo. Quando voltou, tentou falar comigo algumas vezes. Mandou mensagem dizendo que ia me pagar, que era só uma questão de tempo. Ignorei. Ele apareceu na minha casa uma vez. Eu nem abri a porta. Gritou do lado de fora que eu estava sendo infantil, que família perdoa, que ele ia devolver o dinheiro. Não acreditei numa palavra. Nossos pais tentaram intervir. Disseram que eu estava exagerando, que Paul tinha errado, mas que cortar contato era radical demais. Minha mãe chorou ao telefone dizendo que não queria ver os filhos brigados. Expliquei que não era briga, era consequência. Paul tinha entrado na minha casa sem permissão, levado o que era de um adolescente e ainda teve coragem de dizer que fez um favor. Não era sobre perdão, era sobre respeito. Eles não entenderam. Ou não quiseram entender. Lucas voltou a trabalhar meio período e começou a juntar dinheiro de novo. Demorou mais de 1 ano até ele conseguir comprar outro computador, não tão bom quanto o primeiro, mas funcional. Eu ajudei com o que pude, mas as coisas estavam apertadas. Ver meu filho tendo que reconstruir tudo por causa da irresponsabilidade do meu irmão me deixava revoltado toda vez que pensava nisso. Paul nunca pagou de volta, nem 1 centavo. Sumiu da minha vida por escolha dele mesmo, depois que percebeu que eu não ia ceder. Ouvia notícias dele pelos meus pais de vez em quando, que tinha mudado de emprego, que Jenna estava grávida, que perdeu o bebê, que mudaram de apartamento. Eu não perguntava, eles que falavam. Fingia que não me importava, mas no fundo uma parte de mim ainda ficava irritada sabendo que ele seguia a vida dele como se nada tivesse acontecido. Passou 1 ano, depois 2. 3 anos se passaram desde aquele dia. Lucas estava prestes a se formar no ensino médio, já tinha sido aceito em 2 universidades e estava animado com o futuro. Eu tinha conseguido um aumento no trabalho, as coisas estavam caminhando. Raramente pensava em Paul, e quando pensava, era só raiva. Até que há 2 semanas recebi uma ligação dele. Número desconhecido, mas reconheci a voz na hora. Ele estava chorando. Disse que Jenna tinha expulsado ele de casa, que tinha perdido tudo, que estava desesperado. Perguntei o que tinha acontecido. Ele contou que Jenna descobriu que ele estava traindo com a vizinha nova do prédio onde moravam, uma mulher que tinha acabado de se mudar com o marido. O marido descobriu também, contou tudo para Jenna, e em questão de horas, Paul estava na rua com 2 malas de roupa. Ele disse que estava dormindo em pensões simples, que o dinheiro estava acabando, que não tinha para onde ir. Nossos pais não podiam ajudar, o apartamento deles era minúsculo e minha mãe estava pior de saúde. Ele implorou para ficar na minha casa. Disse que seria só até conseguir se reerguer, arrumar um emprego melhor, juntar dinheiro. Prometeu que ia me pagar o que devia, que tinha mudado, que aprendeu a lição. Eu respirei fundo e respondi a única coisa que fazia sentido. Disse que família compartilha tudo, certo? Então ele já tinha compartilhado demais da última vez que entrou na minha casa. Desejei boa sorte e desliguei. Ele ligou mais umas 10 vezes naquele dia. Mandou mensagens desesperadas. Depois começou a mandar mensagens pelos perfis dos nossos pais. Minha mãe me ligou chorando de novo, implorando para eu ajudar meu irmão. Disse que ele não tinha mais ninguém. Respondi que Paul sempre teve escolhas, e ele escolheu errado todas as vezes. Não era meu problema. Agora estou aqui, 3 anos depois de cortar contato, vendo meu irmão implorar pela ajuda que ele nunca me ofereceu quando destruiu a confiança de um adolescente, e a família inteira está me pressionando para perdoar e esquecer. Mas eu não esqueço. E não sei se consigo perdoar. Edit 1. Muita gente perguntando se Lucas ficou bem depois de tudo. Sim, ele ficou. Foi difícil, especialmente nos primeiros meses, mas ele é forte. Conseguiu comprar outro computador eventualmente e hoje está super bem, focado nos estudos e com planos para a faculdade. Estou muito orgulhoso dele. Edit 2. Sobre processar Paul agora por dívida civil, já passou tempo demais e sinceramente não quero gastar energia com isso. O advogado na época disse que seria complicado e caro e eu não queria arrastar Lucas para um processo judicial. Preferi seguir em frente. Edit 3. Para quem está dizendo que eu deveria ajudar porque é meu irmão, preciso deixar claro uma coisa. Ele não entrou na minha casa por desespero ou necessidade extrema. Ele fez isso para bancar uma lua de mel cara. Isso não foi um pedido de ajuda, foi um ato egoísta. Não vou recompensar isso.
Edit 4. Sim, mudei as fechaduras e as chaves reservas não estão mais no jardim. Aprendi a lição também. Atualização 1. Depois que desliguei o telefone na cara de Paul, achei que ele ia desistir. Estava enganado. Nos dias seguintes, ele intensificou tudo. Ligações constantes, mensagens intermináveis, e quando bloqueei ele de novo, começou a usar números diferentes. Números de amigos, de colegas de trabalho, até telefone público. Sempre a mesma história. Ele estava desesperado, não tinha para onde ir, precisava de uma chance. Uma semana depois da primeira ligação, ele apareceu na minha porta. Era sábado de manhã, Lucas tinha saído com amigos, e eu estava tomando café quando ouvi a campainha tocar insistentemente. Olhei pelo olho mágico e lá estava Paul. Barba por fazer, roupas amassadas, olheiras fundas. Parecia que não dormia há dias. Não abri a porta. Ele começou a bater e gritar meu nome, dizendo que só queria conversar, que era seu irmão, que precisava de ajuda. Falei através da porta que ele precisava ir embora, ou eu chamaria a polícia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e achei que tinha funcionado. Mas então ele começou a chorar do outro lado da porta. Não era choro de manipulação, era desespero real. Aquele som me incomodou mais do que eu queria admitir. Mas continuei firme. Disse que ele fez escolhas ruins e agora tinha que lidar com as consequências. Ele ficou ali por mais uns 20 minutos, alternando entre implorar e me xingar, até que finalmente foi embora. Liguei para meus pais depois disso. Disse que Paul estava incomodando minha casa e que precisavam fazer alguma coisa. Meu pai suspirou cansado e disse que Paul já tinha aparecido lá também, mas que eles realmente não tinham espaço. O apartamento deles tinha um quarto só, e minha mãe precisava de cuidados que tornavam impossível ter outra pessoa morando ali. Sugeri que Paul procurasse amigos, colegas, qualquer pessoa. Meu pai disse que Paul tinha queimado muitas pontes ao longo dos anos. O que me deixou mais irritado foi quando meu pai disse que eu era a única esperança de Paul. Que eu tinha uma casa com quarto de hóspedes, que Lucas ia para a faculdade em breve, que era meu dever como irmão. Respondi que Paul também tinha deveres como tio e como irmão, e ele ignorou todos quando roubou de um adolescente. Meu pai ficou em silêncio, e eu desliguei. Lucas voltou para casa naquela tarde e perguntou se estava tudo bem. Eu tinha prometido a mim mesmo nunca mentir para ele, então contei que Paul tinha aparecido. Lucas ficou tenso. Perguntou se eu ia deixar o tio ficar aqui. Disse que não, nunca. Vi o alívio no rosto dele, e isso confirmou que tinha tomado a decisão certa. Mas Paul não desistiu. Começou a aparecer no meu trabalho. Na primeira vez, a recepcionista me ligou dizendo que meu irmão estava na entrada pedindo para falar comigo. Desci e encontrei Paul sentado na área de espera, com a mesma aparência destruída. Ele se levantou quando me viu e começou a falar rápido, dizendo que precisava de ajuda, que estava dormindo no carro, que não tinha dinheiro para a hospedagem mais. Pedi para ele sair ou eu chamaria a segurança. Ele ficou irritado e começou a levantar a voz, dizendo que eu estava sendo cruel. Que família não abandona família. Alguns colegas começaram a olhar. Chamei a segurança e pedi para escoltarem Paul para fora. Ele saiu gritando que eu ia me arrepender, que um dia eu ia precisar dele e ele não estaria lá. Achei irônico, considerando que ele nunca esteve lá quando precisei. Conversei com meu chefe depois e expliquei a situação. Ele foi compreensivo e disse para avisar a recepção que Paul não tinha permissão para entrar no prédio. Fiquei aliviado, mas também exausto. Era como se Paul estivesse em todo lugar, me seguindo. As ligações dos meus pais aumentaram. Minha mãe, principalmente. Ela ligava chorando, dizendo que Paul estava destruído, que eu era irmão dele, que ela não criou os filhos para se odiarem. Tentei explicar de novo que não era ódio, era limite. Paul havia cruzado uma linha que não dava para voltar atrás. Mas minha mãe não conseguia entender. Para ela, família era família, e nada justificava afastamento. Tive uma discussão feia com ela numa dessas ligações. Perdi a paciência e disse que se ela tivesse criado Paul com mais responsabilidade e menos permissividade, talvez ele não fosse o desastre que era hoje. Disse que ela sempre passou a mão na cabeça dele, sempre justificou os erros dele, e que agora estava pagando o preço. Ela ficou em choque, começou a chorar mais alto, e meu pai pegou o telefone furioso. Disse que eu tinha cruzado o limite, que não podia falar assim com minha mãe, que eu estava sendo egoísta e cruel. Desliguei e não falei com eles por uma semana inteira. Eu sabia que tinha sido duro, talvez até injusto, mas estava cansado de ser o vilão da história. Paul destruiu tudo sozinho. Mas de alguma forma eu era o problema por não limpar a bagunça dele. Lucas percebeu que eu estava estressado. Uma noite,
Ele sentou comigo na sala e disse que se eu realmente achasse que deveria ajudar Paul, ele entenderia. Fiquei surpreso. Perguntei por que ele estava dizendo isso. Lucas deu de ombros e disse que não queria que eu carregasse culpa por causa dele, que 3 anos já tinham passado, que ele estava bem e que se eu precisava fazer isso pela minha consciência, ele apoiaria. Fiquei emocionado. Meu filho de 17 anos estava tentando me dar permissão para ajudar a pessoa que o prejudicou. Abracei Lucas e disse que não era sobre ele dar permissão. Era sobre princípios. Paul precisava entender que ações têm consequências. E se eu cedesse agora, estaria ensinando a lição errada. Lucas assentiu, mas vi que ele ainda estava preocupado comigo. 2 semanas depois da primeira vez que Paul apareceu na minha porta, recebi uma ligação de Jenna. Fiquei surpreso, não falava com ela desde antes do casamento. Ela estava educada, mas direta. Disse que precisava conversar comigo sobre Paul. Perguntei o que ela queria. Jenna suspirou e contou que Paul estava vivendo no carro estacionado perto do prédio onde ela morava e estava assustando os vizinhos. Ele ficava sentado lá por horas, às vezes batia na porta dela no meio da noite implorando para voltarem. Ela já tinha chamado a polícia 2 vezes. Tinha ordem de restrição em andamento. Mas Paul não estava entendendo que estava acabado. Jenna disse que ligou para mim porque estava preocupada que Paul fizesse alguma coisa errada, que ele estava claramente em espiral. Perguntou se eu podia tentar falar com ele, fazer ele buscar ajuda profissional. Fiquei em silêncio processando tudo isso. Perguntei por que ela achava que eu ajudaria. Jenna hesitou e disse que sabia da história do computador, que Paul tinha contado durante uma briga. Disse que na época achou absurdo, mas que Paul convenceu ela de que tinha sido um mal-entendido, que tinha pagado de volta. Ao descobrir agora que era mentira, ela percebeu que Paul era ainda pior do que imaginava. Agradeci a ligação, mas disse que não podia ajudar. Paul fez escolhas e agora estava colhendo resultados. Jenna entendeu, mas disse que estava preocupada com a segurança dela e que se Paul aparecesse na minha casa de novo, eu deveria considerar uma ordem de restrição também. Agradeci o conselho e desliguei. Contei tudo para Lucas. Ele ficou perturbado, sabendo que Paul estava incomodando a ex-esposa. Perguntou se Paul era perigoso. Respondi honestamente que não sabia mais quem Paul era. O irmão que eu conhecia era irresponsável e egoísta, mas não agressivo. Mas pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis. Naquela noite tranquei todas as portas e janelas. Verifiquei o sistema de segurança que tinha instalado depois do incidente do computador. Dormi mal, acordando a cada ruído. No dia seguinte, Paul postou algo no Facebook. Não sei como vi, provavelmente alguém compartilhou ou comentou e apareceu no meu feed. Era um texto longo sobre traição familiar, sobre irmãos que abandonam irmãos, sobre julgar erros passados. Não mencionava nomes, mas era óbvio para qualquer um que conhecesse a situação. Vários parentes comentaram com mensagens de apoio para Paul. Alguns me marcaram, perguntando meu lado da história. Não respondi. Não ia lavar roupa suja em público. Mas doeu ver parentes que eu respeitava tomando o lado dele sem saber de nada. Algumas pessoas me mandaram mensagem privada depois, perguntando o que tinha acontecido. Expliquei brevemente para alguns, mas percebi que não importava. As pessoas já tinham escolhido seus lados. Meus pais ligaram furiosos. Disseram que eu estava destruindo a família, que Paul estava em depressão, que se acontecesse algo com ele seria minha culpa. Essa acusação foi longe demais. Disse que se Paul estava passando por dificuldades, ele precisava de um terapeuta, não de um lugar para morar. Que eu não era responsável pelo bem-estar dele, especialmente depois de tudo que ele fez. Meu pai desligou na minha cara. Fiquei olhando para o telefone, sentindo o peso de tudo. Pela primeira vez em 3 anos, senti uma pontada de dúvida. E se eu estava errado? E se Paul realmente mudasse? Mas então lembrei do rosto de Lucas quando viu o quarto vazio. Lembrei das desculpas esfarrapadas de Paul. Lembrei que ele nunca, nenhuma vez pediu desculpas de verdade. Não. Eu estava certo. E ia continuar firme. Edit 1. Para quem está preocupado com Paul fazer algo extremo, eu também estou. Mas não posso ser refém disso. Se ele está em crise, precisa de ajuda profissional, não de um sofá na minha casa. Edit 2. Sim, Jenna parece ser uma pessoa decente que foi enganada por Paul assim como muita gente. Não guardo o rancor dela. Edit 3. Sobre a postagem no Facebook, não vou responder publicamente. Quem me conhece sabe o tipo de pessoa que sou. Quem acredita em Paul sem perguntar meu lado não merece explicação. Edit 4. Lucas está bem, só preocupado comigo. Estou tentando manter tudo normal para ele, principalmente agora que falta pouco para a formatura. Edit 5. Alguém sugeriu câmeras extras na parte de trás da casa. Boa ideia, vou instalar esse fim de semana.
Atualização 2. As coisas escalaram de uma forma que eu não imaginava possível. Depois da postagem no Facebook, Paul passou a me atacar publicamente. Não de forma direta, mas com indiretas constantes sobre família tóxica, irmãos egoístas, pessoas que se acham superiores. Era patético, mas também estava funcionando. Parentes distantes, tios e primos que eu mal falava, começaram a me mandar mensagens perguntando por que eu não ajudava meu irmão em um momento difícil. Tentei ignorar tudo, mas chegou num ponto onde eu precisava me defender. Fiz uma única postagem explicando, de forma breve e sem entrar em detalhes demais, que tinha cortado contato com Paul há 3 anos por motivos sérios que envolviam meu filho, e que não tinha a obrigação de abrigar alguém que desrespeitou minha família. Não mencionei o computador especificamente, não falei da traição dele, nada. Só deixei claro que havia razões. Paul respondeu nos comentários imediatamente, dizendo que eu estava distorcendo as coisas, que o que aconteceu há 3 anos foi um mal-entendido que eu me recusei a superar. Que ele tinha tentado consertar, mas eu era orgulhoso demais para aceitar. Ele estava mentindo descaradamente, e o pior é que as pessoas estavam acreditando. Deletei os comentários e bloqueei ele de novo, mas o estrago estava feito. Minha mãe teve uma crise de ansiedade e precisou ser levada ao hospital. Meu pai me ligou de lá, dizendo que era culpa minha, que o estresse da situação tinha deixado ela doente. Senti um peso enorme no peito. Não importava que Paul fosse o causador de tudo, de alguma forma eu era o vilão. Visitei minha mãe no hospital no dia seguinte. Ela estava pálida, conectada a monitores, e quando me viu começou a chorar. Disse que só queria os filhos dela em paz, que não entendia por que eu não conseguia perdoar. Segurei a mão dela e disse que perdoar e confiar eram coisas diferentes. Que eu tinha perdoado Paul pelo que ele fez, no sentido de que não carregava ódio, mas que isso não significava que eu tinha que colocá-lo na minha vida de novo. Minha mãe balançou a cabeça, não convencida, mas estava cansada demais para discutir. Quando saí do quarto, encontrei Paul no corredor. Ele tinha descoberto que minha mãe estava internada e foi até lá. Ficamos cara a cara pela primeira vez em 3 anos. Ele parecia ainda pior pessoalmente do que tinha parecido na minha porta. Emagrecido, olhos fundos, roupas velhas. Mas o que me chocou foi a raiva no olhar dele. Não era mais desespero, era ressentimento puro. Ele se aproximou e disse baixo para ninguém ouvir que eu ia pagar por isso, que estava destruindo a família, adoecendo nossa mãe e que se algo acontecesse com ela seria minha culpa. Respondi na mesma altura que ele era livre para ajudar ela de outras formas que não envolvessem me encher o saco. Paul deu um sorriso amargo e disse que eu sempre fui a criança de ouro, o filho perfeito, e que agora todo mundo estava vendo minha verdadeira cara. Dei as costas e fui embora antes que a situação piorasse. Mas aquele encontro me deixou inquieto. Havia algo diferente em Paul, algo quebrado e perigoso, e Lucas se formou 2 semanas depois. Foi um dia que deveria ser só felicidade, mas estava manchado por tudo o que estava acontecendo. Meus pais foram à formatura, mas mal falaram comigo. Paul não apareceu, graças a Deus, mas vários parentes que estavam lá me trataram com frieza. Lucas percebeu e ficou chateado. Disse que não queria que o dia dele fosse arruinado por drama familiar. Prometi a ele que faríamos uma comemoração só nós 2 depois, sem ninguém da família, e isso pareceu animá-lo. Fomos jantar em um restaurante caro que ele adorava, e por algumas horas conseguimos esquecer todo o caos. Lucas falou sobre a faculdade, sobre os planos dele, sobre o quanto estava animado para o futuro. Ver meu filho feliz assim fez tudo valer a pena, mas a paz não durou. 2 dias depois da formatura, voltei do trabalho e encontrei minha casa vandalizada. Nada grave, mas alguém tinha jogado ovos na frente, pichado uma palavra feia na garagem e arrancado algumas plantas do jardim. Chamei a polícia e fiz um boletim de ocorrência. O policial perguntou se eu tinha suspeitas de quem poderia ter feito aquilo. Mencionei Paul, mas sem provas, não havia muito que pudessem fazer. Instalaram um patrulhamento reforçado na área por alguns dias. Lucas ficou assustado. Perguntou se realmente achava que tinha sido o tio. Disse que não sabia, mas que era uma possibilidade. Naquela noite, Lucas trancou a porta do quarto dele, algo que nunca tinha feito antes. Isso me partiu o coração. Paul não estava mais só afetando a mim, estava afetando meu filho de novo. Liguei para Jenna e contei sobre a vandalização. Ela não pareceu surpresa. Disse que Paul tinha feito algo parecido no carro dela na semana anterior, arranhando a lataria com uma chave. Ela tinha evidências em câmeras de segurança e tinha adicionado isso ao pedido de ordem de restrição. Sugeriu que eu fizesse o mesmo. Agradeci e considerei seriamente, mas antes que eu pudesse tomar qualquer ação, Paul desapareceu. Simplesmente sumiu. Não atendia ligações, não respondia mensagens
e ninguém sabia onde ele estava. Meus pais estavam desesperados. Meu pai ligou dizendo que Paul tinha mandado uma mensagem estranha dizendo que estava cansado de tudo e ia sumir por um tempo. Eles acharam que ele ia fazer algo contra si mesmo. Senti um aperto no peito. Por mais que estivesse com raiva de Paul, não queria que nada de ruim acontecesse com ele. Mas também não sabia o que fazer. Não podia sair procurando por ele. Não era minha responsabilidade. Os dias passaram sem notícias. Uma semana depois, Paul reapareceu. Tinha ido para outra cidade, ficado em um abrigo para pessoas em situação de rua, e voltou ainda pior. Meus pais conseguiram convencê-lo a procurar ajuda psicológica. Ele começou terapia e foi diagnosticado com depressão severa. O terapeuta sugeriu que Paul precisava de um ambiente estável para se recuperar. E adivinhem quem meus pais quiseram que fornecesse esse ambiente? Minha mãe ligou chorando, dizendo que o terapeuta tinha explicado que Paul estava em situação crítica, que precisava de apoio familiar e que eu era a única opção viável. Disse que seria temporário, só até Paul conseguir se estabilizar e voltar a trabalhar, que ela estava implorando, como mãe, que eu desse uma chance. Senti meu estômago embrulhar. A parte boa de mim queria ajudar. Queria acreditar que Paul tinha aprendido, que estava genuinamente arrependido. Mas a parte racional lembrava de tudo. Lembrava que Paul nunca pediu desculpas de verdade. Lembrava do rosto de Lucas. Lembrava das ameaças no hospital. Lembrava da vandalização. Disse para minha mãe que sentia muito, mas que não podia. Que desejava melhoras para Paul, mas que minha casa não era opção. Ela desligou chorando, e eu fiquei ali, sentindo-me a pior pessoa do mundo, mas sabendo que era a decisão certa. Conversei com um terapeuta também, pela primeira vez na vida. Precisava processar tudo isso com alguém imparcial. A terapeuta ouviu tudo, desde o incidente do computador até o momento atual, e disse algo que me marcou. Disse que compaixão não significa sacrificar seus próprios limites e segurança, que eu podia sentir pena da situação de Paul e ainda assim manter distância, que cuidar de mim e do Lucas era prioridade, não egoísmo. Aquilo me deu uma paz que eu não sentia há semanas. Saber que um profissional validava minha posição, que eu não estava sendo monstro, fez diferença. Paul começou a trabalhar com um primo distante que tinha uma empresa de construção. Eram trabalhos pesados, braçais, mas pagavam. Ele alugou um quarto em uma pensão barata. Meus pais ajudavam financeiramente no que podiam, mesmo com a situação apertada deles. Aos poucos, parecia que Paul estava tentando reconstruir a vida. Mas a raiva continuava. Ele postava coisas amargas nas redes sociais sobre recomeços solitários, sobre ser abandonado quando mais precisou, sobre perdão seletivo. Nunca me marcava, mas as indiretas eram claras. Alguns parentes continuavam comentando com apoio. Outros tinham parado de seguir ele, cansados do drama. Lucas entrou na faculdade no outono. Foi para uma universidade a 2 horas de casa, então ainda conseguia voltar nos fins de semana se quisesse. Ver ele sair de casa foi agridoce, orgulho imenso misturado com a solidão de ter a casa vazia. Mas ele merecia isso, merecia seguir a vida dele sem ficar preso ao caos familiar. No primeiro fim de semana que Lucas voltou para casa, ele contou que tinha encontrado Paul na cidade. Meu coração disparou. Perguntei o que tinha acontecido. Lucas disse que estava no supermercado quando viu o tio no corredor. Paul tinha visto ele também. Tinha se aproximado e tinha pedido desculpas. Fiquei em silêncio, esperando o resto. Lucas continuou, dizendo que Paul tinha pedido desculpas pelo computador. Que disse que estava passando por um momento ruim na época e tomou uma decisão terrível. Que se arrependia todos os dias. Que não esperava perdão, mas precisava que Lucas soubesse que sentia muito. Perguntei como Lucas tinha reagido. Ele deu de ombros e disse que tinha agradecido pelas desculpas, mas que não significava que esqueceu. Que tinha sido educado porque não queria fazer cena no mercado, mas que não tinha interesse em reconstruir relação com o tio. Senti orgulho do meu filho naquele momento. Ele tinha limites saudáveis aos 17 anos, algo que muitos adultos não têm. Mas aquilo mexeu comigo. Paul tinha pedido desculpas para Lucas. Não tinha pedido para mim, mas tinha pedido para o garoto que ele roubou. Será que era genuíno? Ou era manipulação para tentar chegar até mim através do meu filho? Decidi não pensar muito nisso. Paul estava seguindo a vida dele. Eu estava seguindo a minha. Não precisávamos estar conectados. O Natal chegou. Primeiro Natal sem Lucas em casa o tempo todo, já que ele ficou parte das festas com amigos na universidade. Meus pais fizeram uma ceia pequena, só nós 3. Paul não foi convidado. Minha mãe estava visivelmente triste com a família separada, mas não mencionou Paul o jantar inteiro.
Meu pai também ficou quieto. Foi uma noite estranha, cheia de silêncios desconfortáveis. Logo depois do ano novo, Jenna me ligou de novo. Disse que Paul tinha conseguido a ordem de restrição dela ser relaxada por bom comportamento, mas que ela queria me avisar de algo. Paul tinha começado a namorar outra mulher, alguém que trabalhava na empresa do nosso primo. Jenna tinha ouvido falar através de conhecidos em comum. Perguntei por que ela estava me contando isso. Jenna hesitou e disse que só queria que eu soubesse que Paul estava seguindo em frente, que talvez parasse de me incomodar agora que tinha outras coisas na vida. Agradeci a informação e perguntei como ela estava. Jenna disse que estava bem, que tinha começado a namorar também, alguém do hospital onde trabalhava e que estava genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Fiquei feliz por ela. Jenna não merecia nada do que Paul fez. Desejei sorte e desliguei. E pensei que talvez Jenna estivesse certa. Talvez Paul finalmente virasse a página e parasse de me perseguir. Os meses seguintes foram tranquilos. Sem ligações, sem aparições, sem postagens indiretas. Era como se Paul tivesse aceitado que acabou. Comecei a relaxar. Lucas estava indo bem na faculdade, eu tinha recebido uma promoção no trabalho, e pela primeira vez em muito tempo, senti que as coisas estavam no lugar. Até pensei em começar a namorar de novo, algo que não fazia desde o divórcio. Mas claro que não duraria. Edit 1. Sim, fiquei aliviado quando Paul pediu desculpas para Lucas. Não apaga o que ele fez, mas foi algo pelo menos. Edit 2. A terapia está ajudando muito. Recomendo para qualquer pessoa passando por situações familiares complicadas. Ter alguém neutro para conversar faz toda a diferença. Edit 3. Lucas está adorando a faculdade e fazendo novos amigos. Isso é o que importa no final das contas. Edit 4. Alguns perguntaram se Paul realmente mudou. Não sei e honestamente não quero descobrir. Manter distância continua sendo a melhor decisão. Atualização 3. Eram 7 meses desde a última vez que Paul tinha me incomodado quando recebi uma ligação do meu primo, o mesmo que tinha dado trabalho para Paul na construção. Ele nunca ligava, então soube imediatamente que algo estava errado. Atendi e ele foi direto ao ponto. Paul tinha sido demitido. Aparentemente, Paul tinha discutido com outro funcionário. A situação ficou tensa, e Paul empurrou o cara. Não chegou a virar confusão séria porque outros separaram, mas meu primo não podia tolerar esse tipo de comportamento no ambiente de trabalho. Demitiu Paul na hora. O primo ligou porque estava preocupado, disse que Paul saiu de lá transtornado, falando coisas sem sentido sobre como nada dava certo, como todo mundo estava contra ele. Agradeci o aviso e perguntei sobre a namorada nova de Paul. Meu primo ficou confuso e disse que não sabia de namorada nenhuma, que Paul nunca tinha mencionado ninguém. Aquilo foi estranho. Jenna tinha dito que ele estava namorando. Será que tinha acabado? Ou nunca existiu? 2 dias depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Paul. Ele disse que precisava falar comigo urgentemente, que tinha acontecido algo grave. Ignorei. Ele mandou mais mensagens. Disse que não era sobre pedir ajuda, era sobre me avisar de algo importante. Continuei ignorando. Então ele deixou um áudio. Normalmente eu deletaria sem ouvir, mas algo me fez apertar o play. A voz de Paul estava estranha, rápida e agitada. Ele dizia que tinha descoberto algo sobre o divórcio dos nossos pais, que eles tinham escondido da gente a vida inteira, que precisava contar pessoalmente. Aquilo me pegou desprevenido. Divórcio? Nossos pais estavam casados há mais de 40 anos. Do que ele estava falando? Pensei que talvez fosse delírio, algum surto. Mas a parte curiosa de mim ficou intrigada. Liguei de volta. Paul atendeu no primeiro toque. Disse, tentando manter a voz calma, que ele tinha 30 segundos para explicar do que estava falando. Paul começou a falar atropelado sobre ter encontrado documentos antigos quando estava ajudando nossos pais a organizar o armário, que tinha visto papéis de um processo de separação dos anos 80, quando eu era criança. Fiquei em silêncio processando. Nossos pais quase se separaram e nunca contaram? Perguntei a Paul por que ele achava que isso era relevante agora. Ele disse que explicaria pessoalmente, que havia mais coisa envolvida, coisas sobre heranças e decisões que afetariam a gente. Desconfiei imediatamente. Parecia manipulação. Paul precisava falar comigo por algum motivo, provavelmente pedir algo, e estava usando essa história como isca. Disse que se ele queria conversar sobre heranças, podia falar pelo telefone. Paul ficou irritado e disse que eu sempre achava que ele estava mentindo, que nunca confiava nele.
Respondi que confiança se conquista, e ele tinha perdido a minha há muito tempo. Ele desligou na minha cara. Fiquei inquieto com aquela conversa. Será que tinha alguma verdade? Decidi ligar para minha mãe e perguntar diretamente. Ela ficou em silêncio por um longo tempo quando mencionei a separação dos anos 80. Então suspirou e confirmou. Disse que sim. Eles tinham chegado a dar entrada no processo quando eu tinha 8 anos e Paul tinha 5. Tinham passado por um período muito difícil, problemas financeiros e brigas constantes. Chegaram a ficar separados por alguns meses. Mas decidiram tentar de novo. Foram para a terapia de casal e conseguiram reconstruir o casamento. Nunca contaram para mim e Paul porque não quiseram que a gente crescesse sabendo daquela fase ruim. Perguntei por que Paul estava trazendo isso à tona agora. Minha mãe não sabia. Disse que Paul tinha encontrado os documentos fazia algumas semanas, perguntou sobre eles, e ela explicou. Não sabia por que ele estava fazendo drama disso. Sobre heranças, minha mãe disse que não havia nada de especial. Eles tinham uma casa simples e economias modestas que seriam divididas igualmente entre mim e Paul quando chegasse a hora. Nada que justificasse urgência ou mistério. Desliguei mais confuso do que antes. Paul estava inventando drama onde não existia? Ou estava tendo algum tipo de desequilíbrio mesmo? Decidi deixar para lá e não dar mais atenção. Mas Paul não desistiu. Começou a aparecer perto da minha casa de novo. Não batia na porta, só ficava na rua, sentado no carro dele, observando. Os vizinhos começaram a notar e ficaram desconfortáveis. Uma vizinha me parou na calçada e perguntou se estava tudo bem, que tinha visto um homem estranho parado ali várias vezes. Chamei a polícia e fiz outro boletim de ocorrência. Expliquei a situação toda, mostrei o histórico anterior. O policial disse que podiam falar com Paul, dar um aviso oficial, mas que sem ameaças diretas ou invasão de propriedade, não podiam fazer muito mais. Pedi o aviso oficial. Eles foram até Paul naquela mesma tarde. Não sei exatamente o que foi dito, mas Paul parou de aparecer na rua. Porém, as mensagens aumentaram. Ele mandava textos longos sobre família, sobre sangue, sobre os erros que eu estava cometendo. Bloqueei aquele número também, mas ele arranjava outros. Lucas voltou para casa em um fim de semana e percebeu minha atenção imediatamente. Contei sobre Paul estar me vigiando de novo. Lucas ficou sério e sugeriu que eu finalmente tirasse a ordem de restrição definitiva. Disse que tinha razão, que já deveria ter feito isso. Procurei um advogado especializado em ordem de restrição. Expliquei todo o histórico desde o início. O advogado disse que eu tinha caso forte, especialmente com os boletins de ocorrência, as mensagens e o comportamento de perseguição. Entramos com o pedido. Paul foi notificado oficialmente. E isso foi o estopim. Ele explodiu nas redes sociais, fez uma série de postagens públicas com o meu nome completo, dizendo que eu estava prejudicando ele legalmente, que estava usando o sistema contra o próprio irmão, que ele só queria conversar e eu estava transformando ele em criminoso. As postagens foram ficando cada vez mais agressivas e descontroladas. Parentes começaram a me ligar, horrorizados com o que estavam lendo. Alguns acreditavam em Paul e me condenavam. Outros ficaram do meu lado e disseram que Paul claramente estava fora de controle. A família estava completamente dividida agora. Natal e reuniões futuras seriam impossíveis com todo mundo junto. Meu pai me ligou, furioso de novo. Disse que eu tinha ido longe demais, que ordem de restrição contra o próprio irmão era humilhação pública, que Paul estava sofrendo e eu estava piorando tudo. Tentei explicar que era para minha proteção e de Lucas, que Paul estava agindo de forma instável. Meu pai não quis ouvir. Disse que se eu seguisse com isso, ele e minha mãe teriam que escolher um lado, e não seria o meu. Aquilo doeu profundamente. Mas eu não podia recuar agora. Disse ao meu pai que respeitava a decisão dele, mas que eu tinha que proteger minha família, e se isso significava perder o resto, então era o preço que pagaria. A audiência da ordem de restrição foi agendada. Paul apareceu com um advogado público. Ele estava diferente, mais controlado, como se estivesse fazendo esforço para parecer calmo. O advogado dele argumentou que Paul tinha problemas de saúde mental, estava em tratamento, e que a ordem era excessiva, que ele nunca tinha feito ameaças diretas. Meu advogado apresentou todos os boletins, prints de mensagens, depoimento de vizinhos e até conseguiu o registro da vandalização antiga. O juiz ouviu tudo e concedeu a ordem de restrição temporária por 6 meses. Paul deveria manter distância mínima de 100 metros de mim, da minha casa e do meu trabalho. Violação resultaria em prisão. Paul saiu daquela sala com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva nem tristeza. Era algo vazio e assustador, como se algo tivesse quebrado de vez dentro dele. Voltei para casa aliviado, mas também apreensivo.
Tinha a proteção legal agora, mas e se Paul ignorasse? E se ele fizesse algo pior? Lucas voltou para a faculdade alguns dias depois, e eu fiquei sozinho na casa, atento a cada ruído. 2 semanas se passaram em silêncio. Sem mensagens, sem aparições, nada. Comecei a achar que finalmente tinha acabado, que Paul tinha entendido que não havia volta. Até que recebi uma ligação no meio da noite. Era minha mãe, chorando desesperada. Paul tinha sido internado. Tentativa de autoenvenenamento com medicamentos. Ele estava estável, mas foi uma situação crítica. Encontraram ele no quarto da pensão onde morava, inconsciente. Se o dono não tivesse checado quando Paul não pagou o aluguel naquele dia, talvez não tivessem achado a tempo. Fiquei paralisado. Senti culpa, alívio, raiva, confusão, tudo ao mesmo tempo. Minha mãe implorou para eu ir ao hospital. Disse que Paul estava pedindo por mim, que queria falar comigo antes de qualquer coisa. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria ignorar, dizer que era mais uma manipulação de Paul. Mas e se não fosse? E se fosse real? E se ele realmente quisesse fazer as pazes antes de tentar algo de novo? Edit 1. Sei que muitos vão dizer que Paul está manipulando. E talvez esteja. Mas não consigo ignorar completamente um pedido desses depois de uma tentativa de algo tão grave. Edit 2. Lucas disse que qualquer decisão que eu tomar, ele vai apoiar. Mas pediu para eu pensar bem antes de ir ao hospital, para não colocar minha saúde mental em risco também. Edit 3. A ordem de restrição tecnicamente não se aplica se eu for voluntariamente ao hospital. Mas meu advogado disse para ter cuidado e levar alguém comigo se eu for. Edit 4. Não dormi nada essa noite. Continuo sem saber o que fazer. Atualização 4. Demorei 2 dias inteiros para decidir. Conversei com minha terapeuta em uma sessão emergencial. Ela não me disse o que fazer, mas me ajudou a processar os sentimentos. No fim, decidi ir ao hospital. Não por Paul, mas por mim. Eu precisava olhar nos olhos dele uma última vez e deixar claro que não havia mais relação ali. Se ele realmente estava tentando manipular através de uma tentativa de algo ruim contra si mesmo, eu precisava encerrar isso pessoalmente. Levei um amigo comigo, seguindo o conselho do advogado. Chegamos ao hospital na tarde de uma quinta-feira. Paul estava em um quarto individual na ala psiquiátrica. Minha mãe estava sentada ao lado da cama, meu pai na cadeira do canto. Eles pareciam ter envelhecido 10 anos desde a última vez que vi. Paul estava deitado, pálido, com olheiras profundas. Ele me viu e tentou sentar na cama. Uma enfermeira pediu para ele ficar quieto. Meus pais se levantaram e saíram do quarto, dando privacidade. Meu amigo ficou perto da porta, observando. Fiquei ali parado, esperando Paul falar primeiro. Ele começou dizendo que sentia muito, por tudo, pelo computador, pela perseguição, pelo caos que causou. Disse que tinha passado os últimos meses em espiral, perdendo empregos, afundando em dívidas e culpando todo mundo menos ele mesmo. Que a tentativa de fazer algo ruim consigo mesmo não foi manipulação, foi desespero real. Que acordou no hospital e percebeu que tinha desperdiçado tudo. Ouvi em silêncio. Quando ele terminou, respirei fundo e disse o que precisava dizer. Disse que acreditava que ele estava arrependido agora, mas que arrependimento não apagava ações. Que ele tinha violado minha casa, roubado de um adolescente, mentido repetidamente, me perseguido e colocado minha família em perigo. Que eu desejava recuperação e tratamento adequado para ele, mas que não haveria reconciliação. Paul começou a chorar. Disse que entendia, que não esperava perdão, mas que precisava ouvir de mim pessoalmente que estava acabado. Que precisava desse fechamento para seguir em frente, se é que conseguiria. Confirmei que sim, estava acabado. Que ele precisava focar em se recuperar, encontrar estabilidade e construir uma vida longe de mim. Que nossa família sempre seria dividida por causa das escolhas dele e que ele teria que aprender a viver com isso. Ele assentiu, limpando as lágrimas. Perguntou sobre Lucas. Disse que Lucas estava bem, construindo a própria vida, e que Paul precisava deixá-lo em paz também. Ele concordou. Saí daquele quarto, sentindo um peso enorme sair dos ombros. Não era alívio completo, mas era encerramento. Meus pais estavam no corredor. Minha mãe me abraçou chorando, agradecendo por ter ido. Meu pai apenas assentiu, sem dizer nada. Paul ficou internado na ala psiquiátrica por 3 semanas. Quando recebeu alta, foi direto para uma clínica de reabilitação que meus pais conseguiram pagar com a ajuda de parentes. Ele ia passar no mínimo 3 meses lá, trabalhando em questões de saúde mental, dependência afetiva e padrões destrutivos. Eu não acompanhei o progresso dele. Meus pais mandavam atualizações ocasionais e eu apenas confirmava que tinha recebido sem comentar muito.
Lucas perguntou algumas vezes como o tio estava, sempre com preocupação genuína, e eu respondia honestamente que ele estava em tratamento. Os meses seguintes foram os mais tranquilos em anos. A ordem de restrição continuou válida, mas não foi necessária. Paul não tentou contato. A família continuou dividida, mas pelo menos não havia mais conflito ativo. Alguns parentes tomaram meu lado eventualmente, quando perceberam a extensão do comportamento de Paul. Outros continuaram distantes. Aceitei que algumas relações familiares estavam perdidas para sempre. Lucas se formou no primeiro ano da faculdade com notas excelentes. Conseguiu um estágio na área de tecnologia dele, estava namorando uma garota legal e estava genuinamente feliz. Ver meu filho prosperar depois de tudo que passamos foi a maior vitória possível. Comecei a namorar também. Conheci alguém no trabalho, uma mulher incrível que me fez lembrar que eu merecia coisas boas na vida. Levou tempo para eu confiar de novo, para abrir sobre toda a história familiar, mas ela foi paciente e compreensiva. Paul saiu da clínica depois de 4 meses. Meus pais disseram que ele estava diferente, mais calmo, mais consciente. Tinha conseguido um emprego em um depósito, nada glamouroso, mas estável. Estava morando em um apartamento simples que meus pais ajudaram a mobiliar. Estava fazendo terapia semanal e tomando medicação para a depressão. Eu torcia genuinamente para que desse certo dessa vez. Não por ele, mas pelos meus pais que mereciam ver o filho melhorar. 6 meses depois da alta de Paul, recebi uma carta dele pelo correio. Minha primeira reação foi jogar fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Era uma carta manuscrita, 3 páginas, onde Paul explicava em detalhes todo o processo dele na reabilitação. Como tinha trabalhado raiva, inveja que sentia de mim desde criança, padrões autodestrutivos e a incapacidade de assumir responsabilidade. Ele não pedia perdão na carta, não pedia reconciliação. Apenas explicava o que tinha aprendido sobre si mesmo e agradecia por eu ter mantido limites firmes, porque sem isso ele nunca teria batido no fundo e buscado ajuda de verdade. Terminava dizendo que ia respeitar meu espaço, mas que se algum dia, anos no futuro, eu quisesse uma conversa, ele estaria disposto. Guardei a carta. Não respondi, mas também não joguei fora. Passou mais 1 ano. Paul continuou estável, segundo meus pais. Tinha sido promovido no trabalho, estava namorando alguém da terapia em grupo e participava ativamente do próprio tratamento. Meus pais estavam mais leves, menos preocupados constantemente. Encontrei Paul uma vez por acaso em um shopping. Ele estava saindo de uma loja quando nos vimos no corredor. Ficamos parados por segundos que pareceram eternos. Ele acenou de leve, respeitoso, e seguiu o caminho sem tentar se aproximar. Acenei de volta. Foi estranho, mas não doloroso. Lucas se formou na faculdade 2 anos depois de tudo começar. Festa enorme, família reunida, todos celebrando. Meus pais estavam lá, radiantes. Paul não foi convidado, mas mandou um cartão de parabéns e um vale-presente de uma loja de tecnologia. Lucas ficou surpreso e tocado pelo gesto. Não mudou nada entre eles, mas foi uma gentileza inesperada. Na festa, minha mãe me puxou de lado e agradeceu. Disse que sabia o quanto tinha sido difícil manter posição todos esses anos, mas que no final tinha sido necessário. Que Paul tinha dito a ela recentemente que o melhor que eu fiz por ele foi não ceder. Que limites salvaram a vida dele eventualmente. Nunca reconciliei com Paul. A ordem de restrição expirou e não renovei, mas também não retomei contato. Ele segue a vida dele, Guiá. Eu sigo a minha. Nos cruzamos em aniversários dos pais ocasionalmente, somos educados, cordiais, mas distantes. É como se fôssemos parentes distantes que mal se conhecem. Lucas me perguntou uma vez se eu me arrependo de não ter dado mais chances para o tio. Respondi honestamente que não, que cada pessoa tem limite diferente e que o meu foi ultrapassado de forma irreparável, que proteger ele e nossa paz sempre seria prioridade sobre família disfuncional. A vida seguiu. Casei com a mulher que conheci no trabalho. Lucas arrumou um emprego incrível na área dele. Meus pais estão mais velhos, mais saudáveis. Paul se mantém estável, trabalhando, vivendo a vida dele em outro canto da cidade. A família nunca voltou a ser o que era, e está tudo bem. Algumas coisas quebram e não colam de volta igual, e aprender a viver com isso é parte de crescer. Olho para trás e sei que tomei as decisões certas. Foram difíceis, dolorosas, custaram relacionamentos, mas protegeram meu filho, protegeram minha paz, ensinaram limites saudáveis, e no final, forçaram Paul a buscar a ajuda que precisava, mesmo que tenha levado quase destruir tudo no processo. Não sei o que o futuro reserva,
Talvez daqui a 10, 20 anos, Paul e eu consigamos ter uma conversa de verdade. Talvez não. E tanto faz. Construir uma vida boa, cheia de pessoas que me respeitam e valorizam. Isso é o que importa. A lição que fica é simples. Família não é desculpa para desrespeito. Sangue não justifica comportamento ruim. E às vezes, o maior ato de amor é dizer não e manter posição, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado. Protegi meu filho. Mantive meus princípios. Sobrevivi ao caos. E no fim, isso basta. Edith. 1. Muita gente perguntou se Paul realmente mudou. Honestamente, não sei. Ele está estável há anos, mas não tenho contato próximo o suficiente para confirmar mudança profunda. E não preciso saber. Não é mais minha responsabilidade. Edith 2. Lucas leu essa história toda e disse que está orgulhoso de como lidei com tudo. Isso significa mais para mim do que qualquer validação externa. Edith 3. Alguém perguntou se me sinto culpado pela tentativa de algo ruim contra si mesmo. Senti na época, mas terapia me ajudou a entender que saúde mental de Paul era responsabilidade dele e dos profissionais, não minha. Eu mantive limites saudáveis, não causei o colapso dele. Edith 4. Sobre Jenna, soube por terceiros que ela se casou de novo e está muito feliz. Fico genuinamente contente por ela ter encontrado paz depois de tudo. Edith 5. Para quem está passando por situação similar com familiares difíceis, terapia ajuda absurdamente. Não passem por isso sozinhos. E não tenham medo de colocar limites, mesmo que a família inteira condene. Sua paz mental vale mais. Atualização final. Obrigado a todos que leram, comentaram e compartilharam experiências similares. Ver que não estou sozinho nessa situação foi reconfortante. Desejo forças para todos lidando com família complicada. Cuidem de vocês primeiro, sempre.